e dá-me valor. Consome todos os restos do mal. Desce já o fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Glória a Deus. 290. Esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. No crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito e nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. Alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma se e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. No crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais a tua graça, enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no
no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra ser meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Temos mais este domingo para estarmos na casa do Senhor, para o adorarmos, para estudarmos a sua palavra. A lição de hoje trata-se sobre as manifestações do Espírito Santo. E eu estava pensando uma coisa. Se nós vamos estudar sobre aquilo que o Espírito Santo faz, e seria para nós uma experiência muito boa se alguns irmãos que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo fossem batizados neste culto. Amém. Eu estava lembrando ontem, conversando com o irmão, o Nilton Santos, lá da Nazareno, depois que terminou o programa, contando para ele que eu recebi o batismo com o Espírito Santo num culto numa festa, era uma festa nossa. E naquela noite o pastor Gesiel Gomes estava pregando. Os irmãos mais antigos conheceram o pastor Gesiel Gomes. E o pastor Gesiel Gomes, naquela noite, ele disse o seguinte: que a mensagem dele seria sobre 3 coisas que eram impossíveis que o Senhor não pudesse fazer. Ele disse: não tem um pecador que o Senhor Jesus não possa salvar. Não tem uma enfermidade que o Senhor Jesus não possa curar. E não tem um crente que ele não possa batizar. Ele disse isso, e ele disse: o Senhor Deus vai fazer essas 3 coisas durante o culto. Ele disse assim: e não precisa os irmãos ir à frente para acontecer isso. Isso vai acontecer ao longo do culto. E eu estava ouvindo aquela mensagem, eu comecei a pedir: Senhor, me batize. Eu não era batizado, eu era jovem, sentava no templo nosso aqui antigo, sentava na banda com o trombone, um trombone que o saudoso irmão Cláudio, eu usava o trombone dele. E ao longo do culto, de repente a gente via um irmão recebendo o poder, sendo batizado, e começava a saltitar, glorificar ao Senhor Deus. Um ali, outro mais lá, e foi durante o culto todo.
E eu, com aquela desejo, eu falo, Senhor, me batize. Eu não vi o momento que alguém tirou o trombone do meu colo e eu comecei a pular, saltitar, glorificando a Deus. Aí eu estava pensando, né? É sobre isso que nós vamos estar estudando também, né? Mais algumas outras coisas, mas também sobre isso. Falei, a melhor coisa é quando nós estudamos, conhecemos a teoria e vemos isso acontecer em nosso meio. Então, irmãos, isso é possível. Aqueles que não são batizados, se pedirem ao Senhor Deus, Ele nos dá. Ele está pronto para nos dar. E se nós, aqueles que já foram batizados, que às vezes estão acomodados, pedir para o Senhor o renovo, pedirmos para o Senhor Deus os dons espirituais, porque nós sabemos que nós somos bastante carentes. Aí até eu estava confabulando com o irmão, falei, antes, né, a gente ouvia bastante esse tipo de pregação, né? Para que pedíssemos, nós éramos estimulados a sermos batizados com o Espírito Santo. Hoje já não se fala tanto nisso, mas nós podemos fazer isso não somente nesta escola, mas no culto à noite, na terça-feira e em todos os outros cultos. Vamos pedir isso ao Senhor Deus e Ele está pronto a atender os nossos pedidos. Todos os nossos pedidos que são segundo a sua vontade, que são para o benefício nosso, benefício de fato, né? O Senhor Deus nos atende. Ele não atende aqueles pedidos que não vão ser benéficos para nós, que vão ser embaraço para nós. Aí com certeza o Senhor Deus não atende. Vamos nos colocar em pé e juntos vamos fazer as leituras. Hoje nós temos a 10ª lição, nós estudamos na lição número 5 sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje na lição de número 10 nós vamos estudar sobre as manifestações do Espírito Santo. Como de costume, os irmãos à minha direita vão ler o primeiro verso, os irmãos à minha esquerda o segundo, e o último todos nós leremos juntos. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, está em Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso 6, depois 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 até o verso 7. Falemos juntos o título da lição, textuário e verdade prática. Título da lição: As manifestações do Espírito Santo. Textuário: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 39. Verdade prática. Cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação. Irmãos, podem começar. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Nós vamos orar com o irmão Almeida e na sequência, irmão Almeida, vem à frente. E na sequência, o evangelista Gesiel estará ministrando. Como disse, o irmão Gesiel tem toda a liberdade para falar. Os irmãos, se tiverem alguma dúvida, à medida que o irmão Gesiel nos autorizar, vocês podem estar perguntando e ele estará respondendo. Eu peço aos irmãos que não esqueçam de mim. Meu nome é Almeida. Eu preciso que os irmãos orem por mim para que Deus resolva uma causa, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nesta hora nós te agradecemos a bênção da vida, que é a salvação das nossas almas. Te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa para aprender a tua palavra. Pedimos, meu Pai, que inspire o teu servo, põe em seu coração e nos seus lábios aquela palavra que precisamos ouvir para que nos alimente, nos conforte e voltemos para casa abastecidos do teu Espírito e do conhecimento da tua palavra. Ser com cada coração, com cada vida, enchendo-nos poderosamente da unção do teu Espírito. Abençoa-nos em tudo. Nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes do irmão Gesiel falar, gostaria de apresentar a irmã Ana Chaves. Fica em pé, irmã. A irmã Ana Chaves congrega ali no Alphaville. Vamos dizer o que a nossa irmã? Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A esposa do irmão Gesiel. Irmã Célia, onde está a irmã Célia? Vamos dizer o que? A esposa do irmão Gesiel e ao irmão Gesiel. Bem-vindos em nome do Senhor. Nós já falamos alguns dias atrás, o irmão Gesiel, juntamente com o irmão Valdeci, escreveram um livro em conjunto. O irmão Gesiel já tinha lançado um livro anteriormente, sozinho, né? E agora ele escreveu um segundo, juntamente com o irmão Valdeci. É um trabalho em conjunto que a nossa faculdade, a FEIX, tem juntamente com a editora Reflexão. O Gesiel escreveu sozinho, o Eduardo já escreveu, o Valmir já escreveu, e agora o Gesiel juntamente com o irmão Valdeci, e ainda tem um outro do irmão Valdeci sozinho, né, para sair. Então, esse livro está à disposição dos irmãos lá na saída, lá com o Gesiel Casonato. O valor é R$30. Comprem, que vale a pena. E essa aqui é uma área que é pouco conhecida por nós. Nós somos arminianistas, né, por natureza, mas muitas vezes nós não conhecemos o que é isso, e às vezes quando a gente vai conversar com um calvinista, se enrola todo porque não conhecemos a doutrina que nós professamos. É sobre isso que trata esse livro. Irmão, e só mais um aviso, eu já vou terminar, alguns irmãos não sabem, mas tem um grupo de haitianos
que toda segunda-feira estão aqui no nosso templo, aqui na sala ali de discipulado, na sala do grupo de novos convertidos. É um trabalho que já está sendo feito há algum tempo. Esses haitianos, eles congregam numa igreja, num salão que eles têm alugado ali no Araés. O pastor Haroldo está junto com eles lá naquele trabalho, mas na segunda-feira eles estão aqui e tem um grupo de professores da escola dominical que tem trabalhado com eles, que tem ensinado a palavra. É um trabalho. Só que há uma dificuldade, às vezes, na comunicação. Muitos deles não falam, não entendem o português, né? E nós que estamos falando, nós brasileiros só falamos o português, né? Enquanto outros países, né, falam um pouco mais, né? E o idioma lá do Haiti, eles falam o francês lá, espanhol também, e tem o dialeto crioulo, que é uma mistura do francês com algumas línguas de origem africanas, que a maioria deles falam. E tem um irmão da Igreja Batista, ele ficou um tempo lá no Haiti, num trabalho de missões, e ele aprendeu o idioma. E juntamente com outro haitiano, eles vão dar um curso sobre o crioulo. Vai ser feito 2 vezes, uma vez por semana. Vai começar agora na última semana desse mês. Aqueles irmãos que estiverem interessados podem se inscrever com o irmão, o presbítero Edmundo, esposo, ou com a irmã Maristela, esposo. Fica em pé, irmã Maristela, por favor. O irmão Edmundo e a irmã Maristela estão toda segunda-feira trabalhando com eles ali embaixo. Então, depois, quem quiser saber mais detalhes, veja comigo aqui no projeto e vamos aprender para que possamos melhor evangelizar. Gesiel, desculpa também muito o seu tempo, mas fale com liberdade até às 10h30. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dizer da alegria que é sempre que sou convidado para cooperar com os irmãos na sede. Me sinto honrado, porque aqui é a nossa igreja mãe. Então estou feliz, porque nesse trimestre o Jair me concedeu a honra de fazer a abertura do trimestre, ministrando a primeira lição. E agora voltando aqui nessa lição de número 10, com um tema muito importante, as manifestações do Espírito Santo. Então fico feliz por isso e honrado por tê-los aqui nesta manhã. Hoje nós estaremos estudando esse texto, esse acontecimento que é tema do pentecostalismo, da nossa igreja. As Assembleias de Deus está com as declarações de fé, declarando a fé naquilo que crê, naquilo que professa, como também naquilo que pratica. E o poder do Espírito Santo, como o batismo, os dons e as manifestações, é uma evidência na vida do cristão. E nós assim cremos e continuemos professando isso. Então a lição é de suma importância para reforçar isso. A Assembleia de Deus, ela nasce no meio pentecostal, vem para o Brasil, no meu estado, no estado do Pará, na capital, Belém, e dali se propaga para todo o Brasil e hoje fora do Brasil. Então isso é impressionante, se tornando a maior denominação pentecostal do mundo. Eu escrevi um artigo no Mensageiro da Paz desse mês passado sobre os 106 anos das Assembleias de Deus, uma igreja notável. Um artigo curto, mas que rememora todo esse crescimento, essa abrangência. O pentecostalismo, como evangélico em especial, a Assembleia de Deus, sempre na mídia, né? Sempre a revista Veja, a revista Isto É, a Super Interessante, estão fazendo pesquisa em relação ao crescimento extraordinário dos pentecostais no Brasil e no mundo. E hoje eu estava analisando pela manhã que existe uma pesquisa sociológica para saber qual a projeção desse crescimento, as consequências, ou até mesmo as causas que esse movimento pentecostal cresce assustadoramente.
Então, e eu pensando comigo, eles deviam fazer uma pesquisa para não ficar somente no âmbito social, filosófico, mas é no que cremos. Por que os evangelhos crescem? O que é que eles professam? O que é que eles creem que fazem com que o crescimento seja abrangente? É exatamente isso que a lição ela vem abordando, sobre as manifestações do Espírito de Deus. O texto áureo, texto de ouro, em qual o comentarista se inspirou para escrever a lição, é Atos 2:39, que diz: tudo responde muito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, falando dos discípulos, os quase 120 que estavam no templo, talvez 118, 119. Diz respeito a vós, aos vossos filhos, que nós entendemos que sejam os pais da igreja, né? Após a ida dos discípulos, que o último foi João, quem assumiu a direção da igreja, que eram discipulados pelos discípulos, como Policarpo, Irineu, Origem e companhia, esses são os filhos. E a todos os que estão longe, aí atravessa os séculos da história da igreja. E a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. Então, chegou até nós, né? A tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar, e Ele chama até hoje, então a promessa ela não cessou, ela continua nos dias de hoje. Nos primeiros templos das Assembleias de Deus, no estado do Pará, os missionários, eles tinham por hábito escrever no fundo da parede branca do templo, dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí depois eles mudaram com outro dizer: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Era comum isso no fundo, ali, naquele espaço branco da parede. Então, eles criam, e nós cremos, pelos ensinos sobre o batismo e as manifestações do Espírito. Aqui na introdução, os irmãos que estão com sua revista, o pastor ele começa dizendo assim: as manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, diz respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam. E são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Então, fiquei tranquilo quando ele disse assim, que nunca se esgotam. Quer dizer, eu não tenho essa pretensão de explicar tudo sobre o Espírito e nem de falar de todas as manifestações e dizer que sei de tudo, né? As pessoas podem até ostentar o título de doutor em divindade, né? Mas dificilmente ele vai entender nesse mundo com conhecimento pífio que temos sobre a transcendência, o mundo espiritual. Até porque eu acredito, como diz um pentecostal, um teólogo pentecostal americano, eu gosto demais dos escritos dele, Stanley Horton, ele já morreu, mas ele diz assim: Deus, ele não se revela de uma vez por toda e acabada ao ser humano, porque o homem tem os seus limites e o homem não consegue entender a Deus de uma vez por toda. Então Deus vai se revelando ao longo do tempo, ao longo da história, por doses homeopáticas. A gente vai entendendo cada dia mais um pouquinho de Deus. É o que Paulo chama de maturidade espiritual, crescimento espiritual. Crescei na graça e no Espírito. Então a gente vai crescendo, crescendo, até como ele diz, até chegar à estatura completa de Cristo. Isso é no céu. Aí quando nós chegarmos no céu, ainda tem coisas que o ouvido nunca viu e que o olho nunca viu. É muita maravilha, muitas coisas da transcendência. Então eu estou tranquilo que não temos essa objeção, mas comentar o que está aqui. Eu quero me ater, né, nos pontos que o comentarista ele coloca aqui. Porque se formos devagar, falar sobre só os dons de curar, aí é muito tempo falando sobre os dons. E se fôssemos falar sobre outros fenômenos do Espírito, os frutos, tudo que é a manifestação do Espírito, a gente sai um pouco do que está aqui, o que ele aborda, os assuntos satisfeitos. Então, no primeiro tópico, o título é A Descida do Espírito Santo, a experiência do Pentecoste. Essa descida do Espírito Santo e a experiência do Pentecoste, pentecostal, o que é isso, né? A primeira coisa que a gente deve perguntar é isso.
cristão ele deve saber, principalmente nós os pentecostais, saber o que significa Pentecoste, né? Uma palavra grega, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego e muitas palavras nós se familiarizamos com ela e muitas vezes não sabemos o significado, mas está muito familiar no meio cristão. Volta e meia nós ouvimos um irmão, uma irmã dizer misericórdia, Jesus. Tá, mas o que significa a palavra misericórdia? Ah, Jesus, tem compaixão, mas o que significa a palavra compaixão? E agora, Pentecoste, e o sinônimo de pentecostal, que foi difundido da década de 80 para cá, com o advento dos neopentecostais, é que o pentecostal é aquele camarada ou aquela mulher que pula, que grita, que rola, que faz mirambolagem. E esse não é o sinônimo da palavra Pentecoste, por mais que as emoções possam fluir dessa forma. Mas Pentecoste é de uma raiz grega e significa pente, 5 ou 50, né? Eram os 50 dias após a Páscoa. Tinha as semanas das semanas, depois da Páscoa vinha o Pentecoste, que era chamado no Antigo Testamento, nas leis civis, leis cerimoniais, desculpem, de festa das colheitas. Quando eles estavam colhendo tudo, aí eles iam agradecer a Deus no templo pela chuva, pelo grão de milho, grão de cevada, pela azeitona, por tudo que eles plantavam. Então ia agradecer a Deus, pegava o primeiro grão do trigo, fazia um bolo, oferecia em sacrifício, em libação a Deus. Então esse era a festa das colheitas, que era 50 dias depois da Páscoa. Então esses 50 é Pentecoste. Então nos 50 dias após a Páscoa, na ocasião da festa das colheitas, os discípulos estavam embasados numa promessa de Deus, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revertido de poder. Eles estavam buscando. Cristo vai assunto Paulo, ele ser assunto ao céu, eram em torno de umas 500 pessoas. E quando Jesus falou permanecer em Jerusalém, eles foram para Jerusalém. Mas no primeiro dia não veio a manifestação do Espírito. Então no segundo dia já não tinham 500, talvez quase 400. E com o passar dos dias, talvez quase 300, quase 200. Quase 120, aí nesse dia, desceu o Espírito sobre ele, e a partir daí, por causa da data, ficou conhecido como dia de Pentecoste. E esses que acreditaram e receberam promessa, chamados pentecostais. Então, pentecostais é aquele que crê no batismo com o Espírito Santo, recebem ou pregam os dons espirituais, e as manifestações do Espírito na vida. Esse é o pentecostal. As demais coisas que dizem sobre o pentecostal são jargões. Tem um jargão muito comum que diz assim, pentecostal que não abre a boca e não dá glória, está com defeito de fabricação. Né? Já viram isso? São jargões. Porque quem fabricou o homem foi Deus. Então Deus não fez o homem com defeito. Pelo menos Salomão diz assim no Eclesiastes, Deus fez o homem perfeito, mas o homem muitas invenções. Então o homem não foi. E Jesus disse isso. Aqui no texto de João disse, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mais poderoso do que eu, não sou digno de levar a vos batizará com esse. Vamos pedir o batismo em nome de Jesus. Inúmeras interpretações sobre o Espírito. No segundo momento aqui, eu acho que aqui ficou claro, se tiver alguma dúvida, depois a gente vai abrir espaço antes de encerrar o primeiro tópico. Mas na segunda parte, subtópico, fala assim, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Qual que é? No ou com? E, irmãos, já fizeram livros para definir qual preposição usa, se é no, se é com, se é do. Eu acho que é muito pequeno para ficar discutindo se é no, se é do, se é sem do, né? Uma série de coisas aí. Mas o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição bíblica, ele é um hebraísta e também linguista nas línguas grega, hebraica e talvez no latim.
com estudo na USP e também em Israel. Ele tem uns livros falando sobre as traduções, vários livros dele que eu fiz a pesquisa. Então ele, segundo ele, acredita que no e com são iguais. Batizar no Espírito, batizar com o Espírito é igual. Agora, algumas pessoas, para defender o batismo nas águas, no caso, com aspersão, usaram a preposição para fazer essa diferença. Só usaram algumas preposições, não. O batismo com é aspergir, pegar um pouco de água e aspergir, isso é o com. Algumas pessoas fizeram isso no período que veio o advento do batismo por aspersão. Mas, segundo ele e outros, né, linguistas, já diz que a própria palavra batismo no grego é mergulho. Então, se é mergulho, é falando de totalidade. No grego, batismo significa baptizo, quer dizer, mergulhar o indivíduo. Já está dizendo, então não tem muitas coisas nessa questão aqui. Batismo, mergulho, converso. Lógico que aqui ele está falando do batismo com o Espírito. Então é mergulhar no Espírito. Quer dizer, é o transbordar do Espírito em nossa vida. É você mergulhar no Espírito, ser encharcado pelo Espírito, estar possuído, cheio do Espírito de Deus. É nesse sentido. Agora, nas águas é o mergulho total. Você queria falar, meu querido? Fala no microfone aqui, aí os irmãos já ouvem também, se tiver alguém com a mesma dúvida, sanada. O senhor tem facilidade de expressão? Eu já ouvi dezenas de centenas de pessoas falar batismo no Espírito Santo. Dói no meu tímpano, dói aqui. No é um lugar, batismo nas águas. Como o senhor falou, batismo com o Espírito Santo. O senhor esclarece para a igreja, para ninguém falar no. Me dói no ouvido falar batismo no Espírito Santo. Amém? Amém. Muito agradecido. Ok, então veja só, irmãos. Aí o comentarista continua dizendo assim, ó, as duas traduções são legítimas. Aqui já não é mais a gramática portuguesa, o nome dele é Eujaço, né? Aí está dizendo aqui na gramática grega. As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitáveis de acordo com o texto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão, ficar por baixo. Imersão é mergulhar, submersão é estar debaixo das águas. É nesse sentido que ele coloca aqui. Aí vem a explicação das Almeida, tal, que vocês podem encontrar. Agora, a partir do momento que a gente começa a fazer a diferença de batismo com o Espírito Santo, batismo no e do, ele começa a dizer que há os que defendem a aspersão começaram a usar uma dessas preposições. Aí do comentarista está dizendo aqui, ó, batizar em água, batizar no Espírito Santo, a referência nas referidas passagens respectivamente. Aí ele diz assim, ó, nós adotamos em água e no Espírito, pois com pode parecer aspersão que contradiz a ideia de imersão. Porque até o século, eu acho que é o século 15 e 16, que começa a diferenciar o batismo com aspersão. A Igreja Católica adota no século 16, se eu não estiver enganado, o batismo por aspersão. Antes, né, até os documentos da Igreja Católica, o ritual pontificial, eles acreditam na imersão, mas no século XV foi adotado a aspersão. E por aí, diversas outras igrejas reformadas também adotam o batismo por aspersão. Não são poucos, inclusive no Brasil eles adotam. Mas não é o caso do batismo nosso. Vamos voltar para o Espírito. Terceiro ponto, os sinais sobrenaturais. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu vou ler o texto de Atos 2. Os que estão com a Bíblia e quiserem acompanhar, é o texto que a gente tem que sempre estar lendo. Atos capítulo 2 é o ponto inicial, que é chamado a descida do Espírito Santo. Ele diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado.
Aí Lucas está registrando esses detalhes. Ele diz assim: foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre cada um deles. Aí ele continua dizendo: e todos que estavam lá foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Primeiro que é uma promessa. Jesus predisse isso, essa beleza virtude. E agora o acontecimento. Veio do céu um som como? Está falando a semelhança, não está dizendo que um vento abrangeu, mas ele está comparando como a semelhança de um vento. Por que a gente tem que fazer essa diferença? Porque quando Saul, lá em Samuel 15, ele desobedeceu a palavra do Senhor e trouxe os animais e queria sacrificar, Samuel disse para ele assim: melhor é obedecer do que sacrificar. O porfiar é como idolatria, né? E o desobedecer, a contrariedade, eu esqueço o nome da palavra que é usado lá, é como o pecado de feitiçaria. E muitas pessoas têm dito isso: irmão, tem crente feiticeiro na igreja? Aí a gente fala: não, tem sim, porque está dizendo aqui desobediente é feiticeiro. Não é. Desobediência é uma coisa, feitiçaria é outra. Agora ele está associando, falou que o porfiar ou a idolatria é como, quer dizer, o mesmo teor, tem o mesmo peso. Se coloca na balança o feiticeiro e o desobediente, eles vão estar com os pecados iguais. É nesse sentido, mas não que seja literalmente um feiticeiro. Então está fazendo semelhança, tem que fazer essa distinção de suas preposições, né? Feitiçaria é uma coisa, feiticeiro é totalmente diferente. Agora, o desobediente e o idólatra têm o mesmo teor. É nesse sentido que ele está falando. Então, quando ele fala aqui, em vez de ser um som como de um vento, ele está falando da semelhança. Da semelhança, o som era semelhante a um vento, que estavam entre as pessoas. E ele diz assim: e vista as línguas repartidas como a semelhança do fogo. Então, são tudo semelhanças. Lógico que toda a Bíblia vai fazer o Espírito Santo tem uma linguagem, um ensino bíblico que é chamado de tipologia bíblica, os tipos, né? Tem até um livro de Joel Leitão de Mello que ele escreve sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Então, os tipos, qual que são os tipos do Espírito Santo? Isso na linguagem, para o homem entender, irmãos, né? Deus, ele usa as coisas transcendentais e às vezes se assemelha com as coisas que nós conhecemos para a gente entender o que é a transcendência, o mundo espiritual. Quando o Espírito é semelhante ao óleo, o óleo é símbolo do Espírito, a pomba é símbolo do Espírito. Por que a pomba é símbolo do Espírito? Porque ela representa a pureza, né? Esses são símbolos. Então, quando o Espírito aqui ele está representado como um som, como um vento, o que significa? O próprio Jesus faz esse simbolismo usando o Espírito e o vento como semelhantes, para a gente entender. O que significa vento? O que o vento faz? O vento bate na rua, leva tudo que é de sujeira, papel, leva para fora, né? O vento refrigera. Você está com calor, você liga o ventilador para receber um refrigério. É nesse sentido que o Espírito é semelhante ao vento. Quer dizer, o Espírito Santo ele refrigera a alma. O Espírito Santo ele limpa o homem. Manda para longe o que é as coisas ruins, coisas da carne. E Jesus ele faz esse símbolo, fala: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. O que ele está querendo dizer? Que o Espírito que mora em nós é que manda. Por isso que Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Você é guiado pelo Espírito. É nesse sentido que ele está semelhando ao vento, né? Então, Paulo fala aos Romanos 8, né? Aqueles que andam agora segundo o Espírito, quer dizer, é guiado pelo Espírito, anda pelo Espírito, o vento sopra onde quer, o Espírito tem suas características próprias, então nós devemos obedecer essa ordem do Espírito, é nesse sentido que é a semelhança com o vento. Outra coisa, ele fala ali, línguas repartidas como que de fogo. Aí nós voltamos, o que o fogo faz? Se for no ouro, o ouro, ele purifica o ouro. Eu estive no garimpo, o garimpeiro coloca o mercúrio, que chamam lá no garimpo de azogue, e o mercúrio ele não gruda em areia, em pedra, em pau, em nada, mas no ouro ele é como um imã. Aí ele separa o ouro da areia e fica aí o garimpeiro vai queimar no maçarico.
e eles ligam o fogo a 1500 graus Celsius. O ouro chega a derreter, vira líquido. Se tem pedra, se tem pau, é expelido, mas o ouro fica puro. Então, quando o Espírito ele vem com uma referência ao fogo, ele está falando da purificação. O fogo é que purifica. O fogo pode purificar, pode aquecer, pode iluminar. A lâmpada tem um fogo, ela ilumina. E a Bíblia diz que o Espírito ilumina o nosso caminho, a nossa mente. O Espírito aquece, o Espírito purifica. Então, quando vem línguas repartidas como que de fogo, é essa purificação. Veja a situação de Pedro antes. Não, vou morrer contigo. Não, vai me negar. Não vou negar. Vai negar. Pedro foi e negou. Agora, depois que Pedro é batizado, que é queimado, que a covardia é espiritual, veja a situação dele. Levanta, depois, por causa de um milagre de crucificar, dá uma surra neles e libere eles. Só que tem um detalhe, vocês foram livres. O nome de Jesus. Levantou com ousadia, colocou o dedo no dia do céu. Quer dizer, agora Pedro estava sendo purificado através do Espírito de Deus. São para o nosso entendimento na vida do cristão. Gera como vento, como fogo queima, ele une as pessoas. E assim, se fosse falar dos símbolos do Espírito, vai levar muito tempo, o roteiro da lição. Mas antes de continuar nesse tópico, queremos ouvir o amigo que levantou a mão ali. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quanto à simbologia do Espírito Santo, é notável a simbologia dele. Mas tem um porém. Diz, e foram vistas algo visível, como foi a sarça que ardia, mas não se consumia. A simbologia, como fogo, não quer dizer que o fogo do Espírito Santo fosse um fogo comum como o nosso. É isto que o comentarista quer informar, porque o fogo do Espírito Santo é algo sobrenatural, né? Sim. Então, foi visto, é algo visível. Nós não podemos anular dizendo apenas que é a expressão de como se fosse. Não, foi vista como foi visto na sarça que ardia, mas que não se consumia. Ou seja, ele quer dizer que não é um fogo natural como o nosso. É um fogo que não consome a planta, ou seja, não faz estrago na vida física e nem na planta. É um fogo de Deus, entende? Então, nós não podemos anular o ser visto, dizer como que se fosse uma comparação. Não, a comparação que ele quer fazer é que o fogo de Deus é diferente do fogo comum. Correto, muito bom. De maneira nenhuma eu disse que não era um fogo. Eu falei da semelhança como o som como o vento e o som como e o fogo e as línguas como o fogo. Quer dizer, as línguas eram semelhantes ao fogo comum que eles viam. Agora, a ação do fogo e o fogo não eram natural. Isso é óbvio. Isso aí não tem dúvida. Eu acho que ficou alguém com essa dúvida aí, que o irmão colocou aqui. Se tiver, levante a mão, por favor. Até porque se fogo fosse fogo natural, queimando coisa natural, as pessoas tinham sido queimadas. Isso é bem óbvio. Então, se é fogo espiritual, ele não tem uma ação natural sobre a vida das pessoas. Fogo natural queima. Coloca a mão sobre um fogão, sobre um isqueiro, você vai ver queimar, meu irmão. Então, é lógico, isso aí está bem óbvio, né? E a lição fala disso, eles viram. E essa ação do ver, eu quero falar na sequência. Essa ação do ver, do ouvir, eu quero falar na sequência. Por isso que a gente vai pautando pela sequência. E seria até bom a gente abrir espaço para, quando encerrar um tópico, para não haver essa interpolação, que as explicações estão na sequência, né? Então, veja só. Quando as pessoas viram isso aí é do olho natural das pessoas. E ouviram, certo? As pessoas que estavam em volta de Jerusalém também ouviram, não só viram. Lógico, é óbvio. Porque a ação do poder de Deus era patente à volta daqueles. A ação do milagre era para eles que estavam lá. Agora, existe uma diferença aqui entre os reformados, uma boa parte dos reformados, boa parte, inclusive um que escreve nas pedras, eu vou falar o nome aqui porque é uma verdade, né? Não é uma invenção. John MacArthur Jr., ele é contrário totalmente
a ação pentecostal, a ação do Espírito, ao mover do Espírito. Ele diz que já ficou no passado, e ele dá outro nome para esses fenômenos sobrenaturais do Espírito na vida dos pentecostais. É um indivíduo que tem livros publicados sobre muitos livros, assuntos diferentes, ele é ótimo, mas quando fala de pentecostalismo, ele é extremista. Então ele diz assim que o milagre não estava nas pessoas e falavam outras línguas, as pessoas falavam normal, mas quem estava fora é que estava ouvindo língua diferente. Quem estava lá em volta do templo, que estava ouvindo língua diferente. Não era que as pessoas... Então, quer dizer que o milagre foi no ouvido das pessoas incrédulas. Aí já entra o Dr. Carso, já entra Stanley Horton, que são teólogos, e eles dizendo da seguinte forma, que Deus não ia operar na vida dos incrédulos através do Espírito. O milagre foi nas pessoas que estavam crendo e buscando a promessa. Então, eles falaram em línguas, que é o próximo tópico que nós vamos desenvolver. Eles falaram em língua e as pessoas viram eles falando. O maravilhar das pessoas era que eles não eram cultos, não eram poliglotas, falavam arranhado aramaico. Pode ver a situação dos discípulos, mas falavam fluente em cada um na sua língua, né? Que eram os textos que nós vamos desenvolver no segundo tópico. Então, irmãos, também, ainda para encerrar esse primeiro tópico, esse fenômeno de Atos 2, ele é exclusivo de Atos 2. Não significa que todos que vão ser batizados tem que vir um som como de um vento veemente e tem que ter línguas repartidas, porque senão não é o batismo. Ali é marcado a inauguração da era do Espírito. Lógico que o Espírito Santo ele vem operando no Antigo Testamento, já vem operando, mas a chegada dele com todo a virtude, recebereis o poder, como diz Lucas e Atos, aí é a inauguração do Pentecoste. Ok? Segundo tópico, a natureza das línguas. Qual que é a natureza dessas línguas? As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, eles falavam, o milagre está neles falarem outras línguas. Aqui o comentarista ele fala até ali sobre a glossolalia, que parece um palavrão, né? Parece remédio para dor de barriga. Mas não vou entrar nessa questão da gramática, não é o nosso caso aqui. Mas dizer que essa palavra que ele colocou aí, é bom a gente falar, já tem a explicação dela, a tradução, né? Glosso de língua, de idioma. E lalia, modo de falar. Quer dizer, falar em outros idiomas. E aqui, por causa dessa palavra que aparece no grego, glossolalia, também muitos livros, muitos estudos e muitas igrejas reformadas e demais, inclusive no Brasil e no Mato Grosso, Cuiabá, acredito que esse falar em língua é você falar o inglês, falar o francês, falar o alemão. Isso é um milagre, né? Só que quando olhamos ao texto que a glossolalia acontece, essas pessoas que estão falando ali, eles não estavam numa escola para aprender linguagens. Não tinha nenhum professor para aprender nada. O milagre é que Jerusalém era o centro onde as pessoas vinham vender a sua colheita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para a gente entender, um exemplo pobre. A gente tinha ali a Feira do Verdão. Então vinha as pessoas que produzem melancia lá de Sorriso para vender caminhão de melancia, vinham Campo Verde, caminhões de milho, e todo mundo vinha do interior para vender ali na feira. Jerusalém era o centro, onde as pessoas vinham de Samaria, vinham da Judéia, vinham de todos os lugares para comercializarem ali. Então tinha pessoas de todos os idiomas. Ali em Atos está relatado, se eu não estiver enganado, 12 ou mais de 12 idiomas diferentes, seja o latim, seja o grego e demais idiomas. E diz o texto que eles ouviram o discípulo, cada um falar na sua própria língua. Uns cheios do Espírito, falando grego fluente. Outros cheios do Espírito, falando latim fluente. O que causa a admiração dos que estão vendo o fenômeno. Como? O que é isso dizer? Estou ouvindo eles falar na minha língua. Então esse é o milagre do falar. Que eles não estudaram, não aprenderam, mas falavam fluente. E as pessoas ficaram impactada com a ação do Espírito. Isso é a ação do Espírito. Porque, segundo o comentarista aqui, a glossolalia
ela é um dom de língua. A glossolalia, ela traz as línguas estranhas, que não é idioma nenhum, e a glossolalia traz a variedade de línguas. Né? Quer dizer, a pessoa que tem a glossolalia, que recebe a ação do Espírito Santo, pode falar numa língua que as pessoas entendam, sem ele ter estudado ou sem ele saber qual língua que é. Isso aconteceu na Cidade Alta. O pastor Lázaro estava num culto e veio um casal de japonês que não era da igreja, e depois do ensino que ele deu, uma irmã levantou e falou em línguas, ninguém entendeu, mas o casal procurou o pastor e disse: eu entendi o que ela falou. Ela falou na minha língua, e eu quero conversar com ela porque ela disse que tem uma mensagem para mim. E a irmã nunca tinha visto uma escola japonesa. Aí eu estava vindo do Grande Tempo, bem pelo período da inauguração, 96, 97. Lá no terminal da Bispo, antigo aqui, tinha um terminal. Eu peguei o ônibus, desci ali depois do trabalho, e tinha um irmão que ele foi evangelizar ele no presídio. E ele saiu do presídio com vontade de ganhar o mundo inteiro. E trabalhava no Grande Tempo da Construção, e depois do período de trabalho, ele pegava uma caixinha de som, ia para o terminal da Bispo e pregava, e pregava. E eu ficava ouvindo ele pregando, esperando o meu ônibus. E naquela tarde ele pregou, ia passando o Senhor atrás dele, e como diz, a gente costuma dizer, ele deu uma rajada de língua estranha e continuou pregando. E o camarada que ia passando, parou e se encostou na parede, e esperou ele terminar. Aí depois ele perguntou assim: onde que você aprendeu a falar árabe? Era um libanês. Ele disse: eu não falo árabe. Você fala árabe? Não falo, nunca vi. Ele disse: mas você disse que era para mim esperar, que você tinha uma mensagem de Deus para me entregar, e eu esperei. Falou em árabe. Aí o irmão entendeu que era o mistério do Espírito Santo e evangelizou. Eu não vi o resultado porque eu fui embora, mas ficou lá evangelizando o libanês. Irmãos, então a glossolalia, nesse caso, né, lá em Cornélio, capítulo 10 de Atos, eram línguas que eles não entendiam. Né? Alguns dizem assim: o batismo, as línguas estranhas, é a língua dos anjos. Nós não podemos dizer que é a língua dos anjos, porque em Atos 13, Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos. Quer dizer, ele não falava. No entanto, ele já era batizado. Ele fala: ainda que eu falasse. Quer dizer, que ele não falava. Todavia, ele já falava em língua, porque ele fala no versículo, no capítulo 10, eu prefiro falar comigo as línguas. Ele diz isso. Então, ele já é batizado. Então, a gente não pode dizer que é a língua dos anjos. Pode ser que seja, né? Mas a Bíblia não dá esse respaldo para dizer que é a língua dos anjos, o batismo no Espírito Santo. Mas que pode ser línguas humanas, sim. E que pode ser línguas ininteligíveis, que ninguém entende, ok também. Quando é uma língua humana que a gente fala, sem ter estudado, mas pelo poder e pela ação do Espírito Santo, aí aparece o termo como xenolalia ou xenolalia. Quer dizer, línguas conhecidas, em idiomas conhecidos. Então, esse é o fenômeno sobrenatural. Então, para quê? Aqui diz assim: ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. Qual que é a funcionalidade do falar em língua, do dom de língua, das línguas estranhas, da variedade de língua? Qual que é a funcionalidade? A Bíblia diz isso. Você pode pegar ali no Pentecoste, o dom de língua, ele aparece com o quê? Aparece com o sinônimo de engrandecer. Está aqui, ó, em Atos, 2 e 11. Tanto judeu como prosélito creram. Aliás, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, falar o quê? As grandezas de Deus. Então, eles falavam do quê? Das grandezas de Deus. Estavam entendendo isso. Os cretenses, os arábios, os latinos, e todos estavam ouvindo os discípulos falar do quê? Das grandezas de Deus. Falando das grandezas de Deus. Né? O objetivo da língua, aqui diz aqui, Atos 10, 45, está dizendo que é magnificar. Quando Cornélio e toda a sua família receberam o Espírito, diz, caiu o Espírito sobre ele e começaram a falar línguas, lá está dizendo que eles magnificavam. Mas o que significa magnificar? Uma palavra grega que a gente adotou. Significa engrandecer, exaltar o nome de Deus nas línguas. Exaltavam a Deus em língua. Está lá em Atos 10, 45, vocês podem ler. Proclamar as grandezas de Deus é o fenômeno das línguas. Magnificar, exaltar, louvar,
Agora, Paulo diz assim, quando a glossolalia, ela é uma língua estranha que ninguém entende, porque ele diz assim, que o que fala em língua, e lá está escrito língua estranha mesmo, tá? No texto está escrito línguas estranhas, quer dizer, estranha para todos, até quem fala, se não houver intérprete. Então ele fala, qual que é o propósito dessa língua? Ele falando a diferença da funcionalidade. Ele diz ali que edificar a si mesmo, 1 Coríntios 14, ele fala o que fala em língua, edifica-se a si mesmo, é uma das funcionalidades, fala com Deus, é mistério com Deus, Deus entende, o espírito do homem, ele ora em gemido, e o Espírito Santo transforma esse gemido inexprimível. O Espírito ora a Deus em linguagens ininteligíveis, está lá em 1 Coríntios 14, 14. Então, são as funcionalidades que Paulo está ordenando à igreja, porque eles recebem o dom, mas os dons precisam ser usados adequadamente, corretamente, ordeiramente, é o que ele está falando para a igreja de Corinto. Inclusive, ele fala nos primeiros capítulos que a igreja de Corinto possui todos os dons. Ele fala de modo que nenhum dom vos falte. Dificilmente eu tenho todos os dons, ou alguém tem todos os dons. Quando aparecer alguém dizer, eu tenho todos os dons, já pode sair fora. Porque a igreja em si é que tem, porque somos membros e cada um temos funções. Então a igreja em si tem, a igreja de Corinto tinha todos os dons, né? Alguma dúvida? Fala aí, Gilberto. Cadê o microfone para ele? Um outro esclarecimento de Mateus 3,11, que tem 2 batismos aí. Ele vos batizará com o Espírito. E que muitos reformados, eles acreditam que o batismo ele é só um. Quando o cristão aceita já é batizado no Espírito Santo, sem esses fenômenos das línguas, dos dons, eles acreditam nisso. A maioria deles estão explicando isso. Inclusive pessoas que todo mundo está lendo aí, né? Eu estava vendo um vídeo de Hernandes de Lopes, estava vendo um vídeo de Augusto Nicodemos, que ele discorda desse ponto aí. Então, quem é cristão já é batizado e ponto final para eles, para os reformados. Agora, a continuação, porque ele diz que cessou. Não, isso ficou renegado para o templo do Pentecoste. A gente não vê isso mais. Hoje quem está com esses modismos são os pentecostais mais novos. Por causa, irmão, dos neopentecostais, os pentecostais têm sido muito achacados, muito atacados, né? Os neopentecostais são os pentecostais mais novos, que provavelmente é na década de 80 que vem surgindo aí, com uma série de, até mesmo, coisas empíricas, né? Vem trazendo, eu esqueço o nome que dá para esse tipo de situação, que eles vêm colocando, né? Então, eles têm o cair no espírito, o fenômeno do sorrir no espírito, aí fica dando gargalhada, a igreja inteira rindo. Isso tem fenômeno, aconteceu na América, e muitos livros, mais de 170 livros traduzidos para o Brasil, desses fenômenos americanos que aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, o G12 também trouxe muita coisa, que é outra situação. Então, por causa disso, os pentecostais têm sido achacados no seu entendimento sobre o pentecostalismo. Agora, veja, se continuou esse fator, foi só para o dia de Pentecoste, era só para os irmãos que estavam na Judéia, era só para os cristãos judeus, nós observamos que em Samaria, que era considerado uma comunidade de gentios, quer dizer, pessoas que não eram judias, o batismo caiu sobre eles. Cornélio, capítulo 10 de Atos, que não era judeu, era considerado gentios, inclusive Pedro teve que ter a visão, não é? De um vaso como um lençol, que muita gente diz que é o lençol que é estendido e cheio de animais. O vaso era semelhante ao lençol, mas era um vaso cheio de animal. E ele teve a visão que o evangelho era para ser alcançado a todos. Por isso o textuário diz que a promessa de respeito a vós, os judeus, né, aos vossos filhos, os sucessores dos discípulos, aos que estão longe, que eu acredito que passou o período da igreja, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar, que alcançou aqui nós nos confins da terra, né? Temos a promessa do Espírito de Deus. Quer falar? Vamos ouvir a irmã Liz. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer, eu vim de uma família aqui, tradicional, todas católica, apostólica, romana,
e espírita. Minha família é tudo. Meu pai foi macumbeiro, teve terreiro até em São Paulo. E eu, muito pequena, aprendi a desafiar Satanás na vida de meu pai. Eu sabia muita coisa, mas não sabia como que eu sabia. Inclusive, eu fui criada no meio das políticas. Meu pai escrevia discurso para Júlio e Jaime Campo. Foram meu padrinho de casamento, Bento Porto. Fui criada no meio deles, senador Canela, Geisel, foi ele que colocou meu pai no Estado. Eu não gosto de falar muito dessas coisas, não. Mas eu aprendi a lutar com Satanás desde pequena. E muitas vezes, tocaia, eu sabia que tinha tocaia, eu falava para meu pai. Meu pai, eu fui criado no meio de público, de povo. E eu sabia que eu ia falar todas as línguas da terra sem ter estudado. E eu não estava dentro de igreja, eu não nasci dentro de uma igreja. Eu casei com 16 anos. E lá em São Paulo, eu estava falando isso para o irmão. Lá em São Paulo, eu também guerrei com Satanás, porque saí da casa do meu pai e casei, e minha sogra era também macumbeira. Tinha até o livro de São Cipriano. Então, eu via Satanás assim, a olho nu, como eu vejo. Eu não vejo ele, eu já vi ele em luz, assim, como anjo de luz, mas eu vejo ele como ele é e eu não tenho medo. E o que eu quero dizer para a amada igreja, lá, quando eu estava grávida do Anderson, Deus já falava para mim que meus filhos, todos seriam dele e teriam um chamado. O que eu quero dizer, muitos falam assim, precisa estar dentro de uma igreja, ser batizado para poder receber o batismo do Espírito Santo, ou Jesus só fala com quem é crente. Não, eu tenho essa experiência na minha vida. Eu vivi isso, eu vivo isso. Eu fui batizada na 3ª vigília na chácara da minha mãe, ali no Pascoal Ramos, não, Osmar Cabral. E eu nem sabia o que era jejum, mas eu já fazia jejum sem saber que era jejum, mas não fazia com motivo de jejuar, eu fazia com motivo de cuidar de mim, porque eu vestia 38 e 40, era o limite que eu achava que eu teria que vestir. Então, eu passava dias sem comer. E quando foi um certo dia que Deus usou um irmão, que tinha que ser feita essa vigília lá na chácara da minha mãe, o anjo chegou e selou minha boca. Nessa época, eu já estava na Batista Nacional, eu usava calça, eu usava batom, usava um lápis preto, e ele fechou a minha boca para não falar. Foi 24 horas sem falar com ninguém. E quando abriu, até hoje eu lembro da palavra Lotário Rai, porque Lotário Rai é Deus convosco, e o Senhor falou que estaria comigo o tempo todo. O que eu quero dizer, quando Deus tem um chamado na pessoa, não importa de onde que você nasceu, como você nasceu, Ele já tem um desígnio para a tua vida na face da terra. E eu fui batizada ali, como Deus falou comigo, quando eu tinha 10 anos de idade, na casa do meu pai, quando eu falei para ele que eu falaria todas as línguas da face da terra sem ter estudado. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus e pela misericórdia dEle, Ele me concedeu isso aí. E eu fui selada, fiquei 90 dias falando em mistério. Nessa época eu trabalhava nas 2 prefeituras, Cuiabá e Várzea Grande. Fui removida várias vezes de setor, porque não conseguia falar em português com os dentistas que eu trabalhava, e só falava em outras línguas, não conseguia sair português da minha boca. Só teve um cirurgião que eu consegui falar com ele em espanhol, porque eles entendiam espanhol. E pela misericórdia de Deus, a primeira pessoa que foi para a igreja, e depois foi todo mundo da minha família. Minha mãe foi a última a converter, e tudo era espírita. Hoje eu tenho, pela misericórdia, irmão que é pastor, tenho irmã que é pastora, os 5 do meu pai, nenhum se perdeu, a última converteu agora, desceu as águas na Igreja Plenitude. Então, aquele que Deus tem chamado, aquele que Deus determinou, como o irmão falou, se não tem todo dom, o Senhor falou para mim que me usaria com variedades de dom. Eu não sei como que Deus vai me usar, é como Ele quer me usar. E como Deus falou através de ti aí, muitas vezes Ele me leva para falar com a pessoa,
eu não sei o que Deus vai falar para aquela pessoa. Como já aconteceu várias vezes, uma vez na sede antiga ali, até uma irmã perguntou para mim, a senhora é índia? Porque Deus me levou para falar com o irmão índio na língua dele, mas eu nem sabia que eu ia falar na língua dele. Então Deus, ele capacita. O homem muitas vezes quer fazer curso para aprimorar, para aprender. Não, Deus capacita. O Senhor, ele nos ensina. É ele que nos aprimora da maneira dele, como ele quer. E nos usa também como ele quer, porque muitas vezes a pessoa faz acepção e discriminação, mas Deus não faz. Eu lembro que na Policlínica do Verdão, quando eu tirava plantão lá, eu estava com o desvio de função. Tem alguma pergunta? Pois é. Então deixa eu terminar aqui. Que eu quero falar para a amada igreja para entender. E eu sei que Deus, através desta mensagem, está falando com muita gente que está precisando ouvir. E ali tinha um médico que era homossexual, era viciado em droga. Quando ele tirava plantão, ninguém podia dormir, tinha que esconder as medicação, porque ele andava a noite inteirinha atrás de medicação para ele tomar. E eu estava sozinha no plantão, e ele chegou, olhou para mim e disse assim: olha, quem olha para mim não sabe, mas do lado da minha cama tem uma Bíblia. Na faculdade, eu levava uma Bíblia. Mas eu vou falar algo para você, Nene. Quando muitos falam, criticam, apontam, você olha para frente e caminha. Não importa com o que fala. E ali Deus falou bem assim comigo: aí, filha, estou usando uma mula. Então eu uso quem eu quero. O Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. E cada momento e cada dia da nossa vida nós estamos aprendendo. O Senhor já usou passarinho, o Senhor já usou cachorro, o Senhor já usou um bêbado no ponto de ônibus para falar. E muitas vezes a gente passa despercebido, não nota que Jesus, ele está falando conosco em cada momento da nossa vida. Amém. E eu quero falar que quando ele batiza, ele não escolhe lugar nem momento, ele faz a obra dele. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu não vou tecer comentário, eu vou voltar para a lição aqui, que o tempo já não permite mais. Então, o terceiro tópico, ele fala significado e propósito do batismo. O batismo do Espírito Santo não é sinônimo de salvação, falamos anteriormente. E a definição dos propósitos, qual que é o propósito que o cristão é batizado? Ele vem falando aqui, que eu não vou também tecer comentário, mas é capacitar, trazer uma vida vitoriosa, testemunhar com ousadia e trazer poder espiritual para a igreja. Eu não vou dizer comentário porque o tempo também está. Eu quero entrar logo no quarto tópico para entregar no tempo hábito para o Jair. Os dons espirituais. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo. Então, irmãos, quando a gente vê a igreja crescendo sobremaneira, a igreja de Jerusalém, eram quase 120, com aqueles fenômenos sobrenaturais que Pedro pregou o evangelho, quase 3.000 almas aceitaram. E um detalhe interessante aqui, os quase 120, eles tinham sido batizados naquele momento, quando as pessoas estavam em volta. Mas Pedro, ele tem um momento de ternura, de controle, e prega, e as pessoas aceitam. Significa o quê? Que a ação do Espírito Santo na vida do cristão, ela é diferente da ação do demônio. O demônio, ele toma as faculdades mentais da pessoa, a pessoa não viu nada, não vê nada, quebra, tem uma força extraordinária, ele não quer aquilo, às vezes depois até chora com vergonha, mas ele faz coisa extraordinária. O Espírito Santo não, ele age na nossa vida consciente, nós estamos conscientes. Pedro estava falando em língua, falando em mistério, mas estava ouvindo que as pessoas, não tem ninguém bêbado aqui não tem ninguém embriagado não, ele estava cônscio. Então o Espírito deixa consciente, a ação dele é diferente. Então a Bíblia diz assim: eu estou à sua porta e bato. Se abrir é condicional, se você quiser se abrir, se deixar, o Espírito age. Porque a gente vê muitas pessoas aí em êxtase, né? Já vi coisas na internet, as pessoas estão em êxtase, não vê nada aí. Mas, lógico que as manifestações do Espírito Santo é dada a cada um, e nós recebemos conforme o nosso temperamento, as nossas emoções. Sem dúvida, não é? Pode observar, tem pessoas que o parente morreu, ele faz escândalo, sai correndo, descabelando. Tem outros que choram
comportadamente. Então, as emoções do Espírito, ele trabalha nesse sentido, cada um se manifesta diferente. Tem uns que, batizado, ele fica alegre, ele pula, ele dá glória, ele corre. Tem outros que ficam... Então, não tem um modelo, né, para que todos se comportem de uma forma. Vai do temperamento de cada um. Agora, que o Espírito ele não possui, a Bíblia fala que o diabo ou o demônio usa na possessão ou na opressão, mas o Espírito não. A Bíblia diz que o Espírito é totalmente diferente a ação dele. As pessoas estão conscientes, né, estão sabendo o que está acontecendo, mas a possessão é do demônio. Agora, os dons, sobre os dons são dados a cada um individualmente, né? Há pelo menos 3 listas dos dons. Ele cita 3 listas, né, dos dons. Sobre os dons, quando fala de dons, uma vez eu estava falando sobre os dons espirituais, bem no começo, lá em 1997, 1998, estava estudando, aí o pastor Eduardo Pablo Joé, que estava ensinando a gente sobre o tabernáculo e a tipologia. E ele disse que aquilo que o sacerdote tinha nas vestimentas, campainha, eram 9 campainhas, ou não me lembro a quantidade, ela representa os dons espirituais. Aí eu peguei aquilo e comecei a ensinar, mas eu não esperava que, eu estava falando na escola dominical, que a lição dizia assim, que aquilo que o sacerdote possuía, o garfo para virar o animal quando estava queimando, o balde para juntar cinza, a pá, todos aqueles utensílios, era símbolo dos dons espirituais. Aí uma irmãzinha levantou e disse, mas você está dizendo que o sacerdote tinha na campanha era acima dos dons espirituais, os 9 dons, ela acreditava que existia só 9 dons, e agora existiu esses outros utensílios que simbolizam os dons, e agora? Aí o pastor levantou e disse assim, não, há diversidade de dons, não é só 9. Ali Paulo lista 9, mas Romanos 12 lista uma outra quantidade de dons. Pedro lista uma outra quantidade, né? E assim sucessivamente, Romanos, Coríntios, tem uma série de dons que estão colocados, dons funcionais, dons espirituais. Paulo fala, a Efésios 4:11, dons ministeriais, dons de serviço que administra. A administração é um dom. O que lidera, está lá em Romanos, liderança é um dom, meu irmão. O que reparte, não é todo mundo que reparte, mas tem gente que tem um dom de repartir. Ele está falando desses dons funcionais, né? Da administração, de liderança, presidir. Tem linguagem que fala o dom de presidir, ser presidente. Pode ver com a questão da presidência aí. Então, são dons que está colocado ali. Então, Paulo ele fala em Coríntios, vários dons espirituais, e a lição ela até divide os dons, aqui no final, como dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de alocução. Não vou falar porque não há tempo, mas eu queria fazer um link aqui com a conclusão, para a gente encerrar, dizendo da seguinte forma, a conclusão. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos eventos espirituais. Eles são atuais na vida da igreja, e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Então, os dons, está escrito na Bíblia, que os dons são concedidos para a igreja e dado a cada um sem arrependimento. Agora, Paulo ele adverte, nós devemos fazer uso dos dons para o que for útil para a obra de Deus. Porque tem muita gente que está fazendo uso dos dons, e Paulo ele reclama isso, para benefício próprio, meu irmão. Tem gente que tem um dom, ele cobra 7, 10, 15 mil para pregar. Ele está se beneficiando. Tem gente que tem os dons de curar, e as pessoas estão pagando ele pela cura. E Paulo diz assim, olha, cada um vai receber o que tem feito por meio do corpo. Se é bem, vai receber o bem. Se é mal, vai receber a paga do mal. Vai chegar o dia que a gente vai prestar conta como nós administramos esse dom. Deus ele dá o dom, mas Paulo está dizendo, usa para o bem, para o que for útil, porque ele está reclamando. Tem gente que está usando o dom para benefício próprio. Para benefício próprio. A gente convidou um pastor do Paraná para vir pregar numa festa de jovem lá no Fragélio. Eu vou me lembrar o nome dele. E ele disse que bem no começo do ministério, ele 20 e poucos anos, estava começando no interior do Paraná, casa de barro que era dele, o chão batido, mas ele cheio do Espírito Santo. Aí na cidade, o empresário de uma Toyota, a mulher estava com câncer.
E já tinha levado para onde ele... Não, o médico disse, vai morrer em casa. Ela estava na cama, secando. Aí ouviu do pastor, convidou o pastor. E o pastor veio para ver a mulher, leu sobre a manifestação do Espírito Santo, orou por ela e mandou ela, em nome de Jesus, levantar. Ela naquele dia levantou, comeu, se levantou, foi curada, engordou, irmão. Aí o empresário pegou ele e disse assim, olha, vou te levar no melhor bairro, você vai escolher a melhor casa. Levou lá na concessionária dele, pode escolher a Toyota que você quiser. Ele ficou todo alegre. Aí chegou em casa e falou, mulher, nós vamos sair da casa de barro, casa de chão, coberta de paia. Nem bicicleta eu tenho, agora vamos ter um carro e uma casa. Aí o Espírito Santo falou para ele bem assim, olha, o dom é teu, foi você que curou, você está recebendo já, paga, então no tribunal você não vai ter nada. Aí ele pegou, foi de pé lá no empresa, falou, eu não quero a casa e nem quero o carro. Você está louco, rapaz? Eu estou te dando. O que você me fez, ninguém faz. Falei, eu não, quem fez foi Deus. Deus é que fez. Ele voltou e continuou na casa de barro, na casa de pai. Só que Deus engrandeceu ele, né? E através do próprio trabalho dele, ele hoje está na mesa diretora do Paraná, faz parte. Percy Fontoura é o nome do pastor. Ele falou isso, mas eu acredito nisso. Então, os dons são para ser usados para o que for útil, não é para benefício próprio. Tem gente usando os dons para benefício próprio, para ficar famoso, para sair na mídia, né? Para ter o DVD, para ser convidado, para ganhar dinheiro. Tem gente rico com os dons. Mas Paulo está advertindo. E um dos pontos, meu irmão, que a proposta dos dons espirituais de Coríntio, Paulo fecha, ele começa dizendo assim, ó, que a igreja tinha todos os dons. Nenhum dom vos falta. Ele diz, mas de que maneira vos louvo? Não vos louve, porque entre vós há falso, a mentira, a intriga, adultério. Duas coisas aqui, meu irmão. Duas coisas. Dons espirituais não significa espiritualidade. Ah, porque ele profetizou, aconteceu, é cheio de Deus. Não, senhor. Os dons são sem arrependimento. O que a gente é acostumado a medir as pessoas pelos dons que ela possui. Ah, porque curou, está cheio de Deus. Não é a fé que cura, é Deus que cura, meu irmão. Para medir a espiritualidade de uma pessoa, de uma igreja, é através da obediência, é através do fruto do Espírito. Essa ação, Paulo está reclamando isso. O que adianta a igreja de Corinto ter todos os dons, curar, é batismo, é manifestação, e viver em adultério, viver em pecado, viver em mentira, viver com o mundo, comungando com o mundo, que ele fala da idolatria, da prática da idolatria, ele fala disso. Hoje, meu irmão, a igreja, nós precisamos de uma igreja espiritual. Não somente os dons, precisamos dos dons, mas também uma igreja madura, que vive diferente a esse mundo, que olha para o mundo e fica apática diante do mundo. Uma igreja que se distancia, não é? Dessas intrigas, dessas brigas, dessas coisas que não levam a nada. Mas uma igreja madura, uma igreja separada. Por isso que a eclésia é chamado para fora, fora da política, fora da prostituição, fora da intriga, fora da arrogância, fora do patamar de ostentação, mas uma igreja que manifesta Cristo através do dom e através do fruto espiritual. Paulo está dizendo isso. Ele até faz questão, as pessoas se arrogavam, eu falo língua estranha. Ele fala, isso tudo passará, meu irmão, o amor que permanece. Ele diz isso no final. Eu prefiro falar a palavra que vocês entendem do que ficar falando língua estranha. Quem que falou que língua estranha ou dons é maior do que o amor? O maior de tudo é o amor. Você tem que amar a Deus, amar a palavra, amar os irmãos, obedecer a Deus. Isso é que engrandece o nome de Deus e a igreja de Deus. Nós acreditamos nos dons, precisamos dos dons. Crescer na graça, crescer no conhecimento, mas também de uma igreja moderada, uma igreja abençoada, que faz diferença, que ame as pessoas, que ame os próximos, como Cristo amou. Às vezes a gente está com tanto poder pelos dons, mas por outro lado, meu irmão, o crente não tem maturidade, não tem temperamento, não tem domínio próprio, não é benigno, não é? Falta toda essa estrutura que são obras do Espírito, manifestação do Espírito. A manifestação não se resume aos dons, mas se resume a uma vida pia, que é diferente do ímpio. As manifestações do dom se resulta numa obra, na santificação do crente, no caminho que leva para o céu. Essa é a lição que Paulo está trazendo. Acreditar nos dons, mas numa igreja madura, numa igreja viva, numa igreja cheia de fruto, numa igreja diferente,
uma igreja separada. Tá? A igreja de Cristo é uma igreja separada. Amém? Fique de pé, quero fazer uma oração para agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos. Agradecer os irmãos que participaram da lição, muito boas as contribuições. E que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento que falamos a Tua palavra com verdade para a Tua igreja, te pedimos que continue abençoando a Tua igreja, abençoando a escola dominical, os pastores que têm valorizado, estão presentes aqui dando suporte, os obreiros. Ó Deus, cada aluno da escola dominical, te pedimos que continue com a chama ardente para aprendermos a Tua palavra como ela é, ser praticantes da Tua palavra, não somente ouvinte, que possamos crescer na graça, mas também no conhecimento de Ti. Continue abençoando, despede-nos de paz, nos dá um dia abençoado e um culto maravilhoso na Tua presença. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome e para a glória de Jesus. Obrigado. Amém. Só um minuto, o irmão Wallendorf vai nos dar a bênção apostólica, só lembrando os irmãos que ali na frente tem o livro do irmão Gesiel e o irmão Valdeci, compre, e também as revistas do 4º trimestre já chegaram. Dessa vez só vai ficar sem revista quem quiser, tá? Porque já estão disponíveis as revistas. E mais uma outra coisa, nós tivemos aquele seminário no mês de abril, né? Seminário da Escola Dominical. E até hoje nós temos um monte de certificados que as pessoas não pegaram. Nós trouxemos o que nós separamos da sede, estavam aqui, e as outras deixamos lá na Secretaria de Missões. Elas estão ali na mesa. Se algum dos irmãos participou do seminário e não pegou o certificado, pegue após o culto. E eu disse uma coisa, hoje nós estudamos sobre os dons espirituais, que é um assunto pouco falado. Domingo que vem também nós vamos estudar sobre um outro assunto que é bem pouco falado, é sobre a volta de Cristo. Então venhamos para a escola, estudemos e aprendamos um pouco mais. E domingo que vem, vamos chegar no horário, até 9h05, no máximo 9h10, o professor vai estar falando. Vai estar junto conosco. Alguns irmãos estarão aqui conosco, alguns visitantes. Os Gideões, eles vão ter aqui em Cuiabá o congresso deles. E o Joãozinho disse que eles estarão na escola dominical, pelo menos grande parte deles, que a maior parte dos Gideões são assembleanos. Daí nós vamos ceder para eles uns 10 a 15 minutos no final para que eles nos dêem um relatório. Então, estejamos no domingo que vem. Irmão Wallendorf, com a bênção apostólica, e hoje o nosso culto, né? 17h30 oração, 18 horas começa o louvor. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e nós dizemos amém.